Caros alunos do pré-militar, professor Juliano, português, e trago para vocês agora a correção das questões do simulado semanal de gramática. Nesse simulado foram cobradas questões de fonologia e acentuação, morfologia, estrutura e formação de palavras e sobre o substantivo em português. Então vamos lá, percebam que há a identificação do concurso no qual a questão apareceu, tá? Primeira questão da ESA. Não creias em pessimismo e derrota. Há na frase os seguintes elementos fonéticos. Vamos lá. Creias, pessimismo e derrota. Percebam que aí à direita eu simulo no quadro a divisão silábica dessas palavras. Em creias, nós temos aí um encontro consonantal, que eu numerei como 4, e um ditongo, que eu numerei como 1, né? Um ditongo decrescente, forte e fraca, vogal, semivogal, e um hiato, que eu numerei como 2. Isso somente na palavra creias, né? Na palavra pessimismo, temos aí um dígrafo, que se separa, SS, e um encontro consonantal impróprio, que se separa também. Na terceira palavra derrota, temos mais um dígrafo que se separa durante a separação silábica. Logo, nossa resposta seria a primeira alternativa, a letra A, né? Ditongos decrescentes, hiato, dígrafos e encontros consonantais. Certo? Próxima questão, uma questão do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Na sequência de palavras autor, açoite, triunfo, heresia e intuito encontram-se. Então, olhem mais uma vez aí ao lado a separação silábica, né? Autor, açoite, triunfo, heresia, intuito. Ditongo em autor, ditongo em açoite, hiato em triunfo, hiato em heresia e ditongo em intuito. Logo, 3 ditongos e 2 hiatos. Letra A. Próxima questão da ESA. No período, no restaurante onde entrei arrastando os cacos como um dromedário, resolvi me ver livre das galochas. Existem, e aí nas alternativas nós temos ditongos, né? Pela quantidade de ditongos, 2, 3 ou 4 ditongos. Então vamos lá, os ditongos encontrados foram encontrados nas palavras restaurante, entrei e dromedário. Temos ao para restaurante, ei para entrei e rio para dromedário, ou seja, 2 ditongos decrescentes, não é? Vogal semivogal nas duas primeiras palavras e um ditongo crescente na terceira palavra, dromedário, semivogal vogal. Resposta letra C. Questão 4 da AFA. São acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter as palavras alguém, oxítona terminada em EM, assim como armazém. Inverossímil, paroxítona terminada em L, assim como útil. Caráter, paroxítona terminada em R, assim como açúcar. Resposta letra B. Quinta questão, questão da AMAN. Assinale o item em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação. Bom, marquei aí com um selo, né, um carimbo de opa, opa, porque foi uma das questões com menor número de acertos, tá? Então eu vou sinalizar para vocês aqui na gravação quais foram as questões que vocês mais erraram. Essa foi uma delas. Atenção também para o fato de que deve-se assinalar o item em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação. E essa regra de acentuação é encontrada na letra A. São as oxítonas terminadas em A, E, ES ou O, não é? Caso de olá, pareô, maiôs e freguês. Resposta letra A. Sexta questão, questão da ESA. Mais uma questão com carimbo aí, né? De atenção. A tradução dos radicais abaixo está correta em todas as opções, menos em qual? Temos aí cronômetro, não é? Cronômetro, tempo e medida. Democracia, povo, governo. Xenofobia, estrangeiro e aversão. Semáforo, o sinal, o sema e o portador, não é? E temos evangelho, que não é santo e livro, mas é boa mensagem, a boa notícia, tá? A ser anunciada. Então aí a tradução está errada na letra E para a palavra evangelho. Sétima questão, questão do ITA. As palavras expatriar, amoral e aguardente são formadas por expatriar, derivação parasintética. Percebam que houve aí, né, a junção de um prefixo e de um sufixo, tá?
expatriar. Se eu tiro esse prefixo, eu também não tenho o restante da palavra em português, né? Patriar, certo? Amoral, derivação prefixal. Percebam aí que nós temos um prefixo a ligado ao radical moral. O amoral como sem moral, não é? E aguardente, processo típico clássico de composição por aglutinação, já que há perda morfológica. Logo, nossa resposta é letra A. Questão 8, questão da AMAN. Envelhecer, enegrecer e apodrecer são formados com prefixo e sufixo com base nos radicais velho, negro e podre. Nas opções abaixo, a que não segue o mesmo processo vamos aí, gente, 3 casos de derivação parasintética, né? Envelhecer, enegrecer, apodrecer. Prefixo e sufixo, não é? Se eu retiro o prefixo, o restante da palavra não existe. A única alternativa em que isso não ocorre é a nossa letra E, que nós temos colocar e prestigiar, tá? Que são verbos, né? Aos radicais foram anexados as desinências a desinência a vogal temática e a desinência R de infinitivo, tudo bem? Não há nenhuma junção de prefixo aí nessas palavras, certo? Então, resposta à letra E. Questão 9, questão da AFA. Assinale o item que contém prefixos indicando privação, negação ou oposição, não é? Temos aí como resposta a letra C, com amoral, sem moral, como eu já tinha adiantado numa questão agora há pouco, e o antípoda, não é? Esse prefixo anti tem a ideia de oposição. O antípoda seria aquele situado num ponto diametralmente oposto. Então, imagina aí, né, essa relação, tá? E visualizem essa imagem de 2 pontos situados diametralmente opostos. Então, A de amoral e anti de antípoda são os prefixos pedidos pelo enunciado. Questão 10, Colégio Naval. Numa das alternativas abaixo, não há correlação entre os vocábulos formados a partir de radicais gregos e seus significados. Ou seja, qual é a alternativa em que não há correlação? Poli, vários. Polissemia, vários significados. Mono, um só. Monossemia, um só significado. Hemeroteca, coleção de revistas ou jornais. Teca como depósito ou local, não é? Pinacoteca, mapoteca, biblioteca. Hemero é dia, diário, tudo bem? Pinacoteca, como já adiantei, né? Coleção de quadros, sufixo teca. E politeísta, já vimos que poli é vários, lá na primeira palavra, polissemia. E o politeísta é aquele que acredita em vários deuses, tá? E não aquele que acredita em Deus. Resposta à letra E. Questão 11, Escola Naval. A alternativa em que não há correspondência entre os 2 elementos destacados é semi e M, né? Tem uma ideia de meio, tá? E não de vários, como está aí no quadro. Então, por favor, façam essa correção. Semi e M, meio. M, meio, metade. Super e hiper, superioridade. Ad e ep, não. Ad é próximo. Ep é sobre, tá? Adjunto que está próximo. Epiderme que está sobre a pele, tudo bem? Já o bi e di tem o significado sentido de 2 e in e em tem esse sentido de movimento para dentro. Então, a correspondência não existe na letra C, com os prefixos ad e ep. Questão 12, AMAN, mais uma questão aí com o carimbo opa, opa. As frases que seguem são manchetes de jornais. Assinale a alternativa em que ocorreu erro na análise do processo de formação das palavras destacadas. Rio sepulta o pianista Valdir Calmon. Pianista, derivação sufixal, né? Sufixo ista, de artista. Deputado recusa depor. Diário de Pernambuco. Depor, derivação prefixal, não é? De com prefixo com a ideia de movimento para baixo, de decapitar, por exemplo. Veloso analisa exportação de minas, derivação parasintética. Nesse caso, não. Exportação é derivação sufixal de exportar. Tudo bem? Então, aqui, né, o princípio dos constituintes imediatos. Não houve aqui a inserção de ex e ação. Primeiro formou-se o verbo exportar, não é? Com o prefixo ex, e no outro momento o substantivo exportação. Então, derivação sufixal. Letra C, nossa resposta. Letra D, edil agredido a socos e pontapés, justa posição, sem perda morfológica. E novo recorde na produção de petróleo, aglutinação com perda morfológica. Certo? Resposta letra C. Questão 13 da AFA.
A palavra endomingado, que é o sentido de vestido com a melhor roupa, roupa de domingo, né? É formada pelo processo de domingue, radical, em e ado, prefixo e sufixo. Eu não tenho a palavra sem o prefixo, logo, derivação parassintética. E já está recorrente, né? A presença desse prefixo em, sem valor nenhum, valor semântico nenhum, tá? Questão 14, questão da AMAN. Assinale a série de palavras em que todas são formadas por parassíntese, né? E aí fica mais fácil agora. Acorrentar, esburacar, despedaçar e amanhecer. Eu destaco para vocês aí os prefixos e os sufixos. E mais uma vez, tirando o prefixo, o restante da palavra não existe em português. Questão 15, questão do ITA. Assinale a opção cujos radicais substituem respectivamente as expressões poder que vem dos ricos, inflamação da boca, medo de doença e aversão à sociedade, não é? E aí eu faço para vocês a separação dos radicais no quadro, né? Plutô, riqueza, cracia, poder. Estomatite, temos aí, né? Estomate, boca, ite, inflamação. Nosofobia, noso, doença, fobia, medo. E misantropia, esse mis de ódio, e antropia está ligado a antropos, homem, em grego, tá? Então, ódio ao homem, o ódio à sociedade, certo? Questão 16 da ESA. Os pares de substantivos, ao mudarem de gênero, mudam de significado, exceto onde? E aí, preciso chamar a atenção para um detalhe dessa questão, porque essa mudança de significado, após a mudança de gênero, só vai ocorrer em uma palavra do par. Pelo enunciado, pode dar a entender que isso aconteceria com as duas, né? Questão um pequeno nível de problema aí, tá? Temos isso na letra D, tá? Já que o alfaiate e a alfaiate não muda de significado, certo? Mas o coma e a coma sim. O coma como perda da consciência e a coma é uma cabeleira grande, uma cabeleira enorme. Tudo bem? Então, resposta letra D. Questão 17, AMAN. O par de vocábulos que formam o plural como órfão e mata-burro então vamos analisar primeiro órfão e mata-burro. Órfão é aquele caso de palavras terminadas em ão que podem fazer plural de formas diferentes. Lá na aula, né, no quadro que eu montei para vocês, temos órfão como substantivo em an e tema em o. E aí o plural se faz com o anexo do S, tá? Órfão, órfãos. Mão, mãos. Mata-burro é verbo mais palavra variável. Então, o verbo se mantém e a flexão é feita com o segundo termo. Mata-burros. Nosso gabarito é a letra A, já que cristão vai fazer o plural cristãos e guarda-roupa, guarda como é verbo e não um agente de segurança, né? Vai fazer o plural guarda-roupas. Resposta letra A. Questão 18 do ITA, mais uma questão com baixo número de acertos. Observe as afirmações e assinale se está correto que o plural de cirurgião pode ser cirurgiães. Sim, cirurgiões ou cirurgiães. Vulcão pode ser vulcãos. Sim, vulcãos ou vulcões. E bem-te-vi pode ser bem-te-vis. Bem-te-vi é bem-te-vis, tá? Temos aí advérbio, mais pronome, mais verbo. Flexão do último elemento. Resposta à letra D, já que todas as afirmações são verdadeiras, são corretas. Questão 19 da ESA. Nas palavras esforços, portos e impostos, há timbre aberto em todas, né? Como já apareceu na minha leitura. Ocorre metafonia, o timbre é aberto, a passagem de o para o nas três palavras, em todas as palavras. Questão 20 da ESA. Nos versos de Cecília Meirelles, abaixo, há pelo menos 2 substantivos, exceto em, atenção, pelo menos 2. Letra A temos 2, espelho e face. Letra B temos 2, atenção, mares e rios. Da vida e de amor são locuções adjetivas que caracterizam os mares e os rios, tá? Letra C, somente rosto, já que de hoje é uma locução adjetiva e calmo, triste e magro são adjetivos, não é? Letra D temos 2, olhos e lábio, e letra E temos 3, canção, mundo e flor, com uma locução adjetiva de melancolia. Então, pelo menos 2 substantivos em todas, exceto na letra C, que só apresenta um substantivo, que é rosto. Questão 21, escola naval. A opção em que não há relação
quanto à classificação dos substantivos é questão pegadinha, hein? Madeira, substantivo concreto. Árvore, substantivo concreto. Maravilhas é uma espécie de flor. Trouxe até o nome científico para vocês aí, ó. Mirabilis jalapa, não é? Substantivo concreto. Ramalhete, conjunto de flores ou buquê. Substantivo abstrato. Assim como ramos, né? Galhos, ramalhete. Substantivo concreto, tá? Resposta à letra D, já que ramalhete é substantivo concreto. Questão 22 da ESA. Há um item com erro na forma plural dos substantivos terminados em L, M ou N, né? Resposta à letra B. Esmeril e funil são oxítonas terminadas em L. Vai ter aí a junção de IS, esmeris, funis. Já fóssil é uma paroxítona terminada em L, não é? E aí há a junção de E e S. Fóssil da fósseis e não fósseis, como está na letra B. Resposta, então, letra B. Questão 23 do IME. Em uma das frases, o substantivo em destaque não desloca o acento tônico ao passar para o plural. Ou seja, a sílaba tônica não muda de posição quando vai para o plural. Sênior, seniores. Percebam que eu marquei para vocês aí que a sílaba tônica mudou de posição. Júnior, juniores. Caráter, caracteres. Característica, características. Não houve deslocamento, não houve mudança de posição. Resposta à letra D. Já Júpiter e Jupíteres, há mudança de posição da sílaba tônica. E vale considerar que Júpiter com J maiúsculo é o nome do planeta, Júpiter com J minúsculo é um indivíduo de alto valor. Tudo bem? Questão 24 da AMAN. Indique a opção em que apresenta erro na forma do plural. E aí o erro estava na letra B, na palavra guardião, que faz plural de duas formas, guardiões e guardiães, e não guardiãos, como está na alternativa. Resposta à letra B. Questão 25, mais uma questão com um baixo número de acertos. Colégio Naval. Observe os períodos e assinale os que estão corretos quanto à flexão de número. Alguns cidadãos ajudaram o governo a dissolver os males daquela cidade. Se a gente pegar as palavras no plural, temos cidadãos, que é o plural de cidadão, e males, que é o plural de mal. Ok? 2. Enquanto a gurizada soltava balãozinhos, os anciãos admiravam as nuvenzinhas. Gente, balões, balõezinhos e não balãozinhos, tá? Ancião, para ancião é possível 3 plurais e nuvens, nuvenzinhas. Então o erro, essa número 2, né, já não está totalmente certa. Tem um erro aí. Os cirurgiões tiveram que seccionar os tórax dos animaizinhos. Cirurgião, já vimos que faz plural, cirurgiões ou cirurgiãs, ok? Tórax, né? Palavra que é marcada pelo plural no artigo, no determinante. O tórax, os tórax. E animal dá animais, que dá animaizinhos, tá? Correta. 4. Fósseis encontrados em regiões ocidentais confirmaram a existência de grandes répteis. Atenção aí, tá? Fóssil, fósseis. Já vimos. Paroxítona terminada em L, né? Ganha E e S. Região, regiões. Palavra em an, tema em o, ons, plural, tá? Questão, questões. Ocidental, ocidentais. Nem coloquei no quadro, né? Terminada em L, oxítona, ganha IS. E grande, grandes, S normal. E répteis é o plural de reptil, que é uma variedade da palavra réptil. Então, atenção, existe réptil e reptil. Réptil daria répteis, não é? Agora, reptil vai dar reptis. Tudo bem? Tá? Então, a frase ali que apresenta um erro de plural é a 2. Então, as corretas são a 1, 3 e 4. Próxima questão, questão 26 da EPICAR. Qual dos nomes compostos abaixo não está com o seu respectivo plural correto, não é? Vice-diretores, grão-duques, palavras que flexionam um segundo elemento, por conta de vice e grão. Pontapé, pontapés, ok. Sobrou pé de moleques e leva e traz. Leva e traz são verbos com sentido opostos, né? Invariável, ou leva e traz, ou leva e traz. O erro está na letra D, já que é a palavra formada por preposição entre o primeiro e o segundo termo, flexão do primeiro e não do segundo. Pé de moleque, pés de moleque. Resposta à letra D. Questão 27 da EA. Complete as lacunas com o ou a e a seguir assinale a alternativa com a sequência de substantivos masculino, feminino e masculino. Letra A. O eclipse, a dinamite, a derme. Já não vale. Letra B, nosso gabarito. O magma,
a libido e o pernoite. Resposta B. Vamos eliminar C e D. O aneurisma, o fonema, o clã, a pane, a ênfase e o dó, tá? Então, resposta à letra B, já que a sequência deveria ser masculino, feminino e masculino. Questão 28 é AGS. Em qual alternativa não é possível identificar se o ser ao qual o substantivo em destaque se refere é masculino ou feminino? Ou seja, somente o contexto poderia responder isso, né? É o caso dos sobrecomuns. Agente ou agente a agente, comum de 2. A cliente ou o cliente, comum de 2. A intérprete ou o intérprete, comum de 2. É o artigo que vai dizer se a referência é feita a um elemento do sexo masculino ou feminino. Na letra D, temos a testemunha, que é sempre dessa forma, né? A testemunha. É o contexto que vai dizer se é um homem ou se é uma mulher. Resposta à letra D. Questão 29 do ITA. Examine a sentença e depois indique a alternativa correta. Uma ateia, conversando com uma sultana, chegou à conclusão de que a pigmeia era filisteia, não é? E aí, gente, todas as formações de plural estão corretas. Ateu, ateia, pigmeu, pigmeia, filisteu, filisteia. Já dá para se imaginar porque terminam da mesma forma, não é? A única diferença do grupo é sultão, sultano. Resposta à letra D, a indicação do feminino de todas as palavras destacadas está correta. Última questão, questão 30 da EPICAR. Não está corretamente flexionado no plural o substantivo composto. Letra A, abaixo os assinados, né? Abaixo é a palavra invariável. Flexão do segundo elemento, do último, abaixo assinado, abaixo assinados. Atenção à guarda-volante, tá? Tem mais de um sentido. Guarda-volante pode ser uma peça do relógio, tá? Que protege o visor ali, então guarda invariável, tá? Volantes. Ou pode ser os soldados que não estacionam, que não param na hora de fazer a ronda, a vigilância, né? Então, como é o agente, pode ter a flexão dos dois, guardas volantes. E para a guarda-marinha, temos aí uma exceção da língua que vai permitir mais de um plural. Guardas-marinha ou guardas-marinhas. Logo, nossa resposta, letra A, certo? Estudem, esse conteúdo é cobrado com frequência, espero ter ajudado. E sinalizem as dúvidas ou, né, querer saber por que não pode ter sido uma outra alternativa aqui nos comentários da Classroom. Grande abraço, até a próxima!